Cara, o craque Neto, craque entre aspas, né? Não preciso falar as aspas aqui toda vez, porque senão eu sou xingado nos comentários, mas o Neto falou aí do Palmeiras, situação do Palmeiras, polêmica aí, tem parte da torcida aí, a turma da amendoim aí que tá criticando, mandando o Abel pra Punta del Este, tá? E o Neto falou que ele acha aí, não só ele, como seus comentaristas do apito final falaram aí a respeito do Palmeiras e Botafogo. Acabou 0-0 o jogo, Palmeiras não consegue de novo ganhar e fica aí 3 jogos sem vencer. Isso já aconteceu na era Abel, já aconteceu até mais, na verdade, né? Acho que teve 6 jogos sem vencer, acho que é o recorde de 6 ou 7 jogos. E o Palmeiras conseguiu, né? Isso foi, inclusive, no ano passado, né? Se eu não estou enganado. Naquela crise ali que o Palmeiras precisava engrenar para lutar contra o Botafogo e conseguiu, chegou no final ali, virou líder ainda, né? Faltando ali o enfrentar no Allianz Parque, antes desse jogo do Palmeiras e Botafogo do Allianz Parque, o Palmeiras, como eu disse, como eu estava confiante, lembra que eu estava confiante que isso aconteceria? Teve gente que falou que eu era maluco. O Palmeiras chegou líder contra o Botafogo, aí não teve força, como o São Marcos de Palestra Itália bem disse na época, né? Não teve forças para conseguir empate que seja contra o Botafogo, era só empate, pelo menos ele manteria ali, se manteria líder à frente, ganharia do Cruzeiro, continuaria líder, e aí ficaria ali para a última rodada da decisão, né? Eventualmente uma vitória contra o Fluminense, eu acho que nessas condições ali teria mais possibilidade de ter força para ganhar o Fluminense, coisa que não aconteceu devido ao fato de ter perdido o Botafogo, e até ganhar do Cruzeiro depois, mas como o Inter também perdeu para o Botafogo no jogo seguinte, acabou que chegando na última rodada aí o São Paulo, claro, ia entregar para o Botafogo, fingindo que tentaria alguma coisa, e o Palmeiras não teria força para ganhar do Fluminense, tendo em vista que o São Paulo estaria com as pernas abertas do outro lado. Deixa a sua impressão aí, tá? Deixa a sua impressão aí, porque eu quero realmente ver se você concorda com o craque Neto. A verdade, devendo muito, o Botafogo amassou a equipe do Palmeiras e aí veio tudo aquilo que se fala, né? A gente vai colocar... Antes, deixa eu só perguntar para Marília. Boa noite, Marília. Boa noite, Quesada. Boa noite, Godoy. O Palmeiras perde força porque o elenco está se modificando, porque o Felipe Anderson, que vergonha, hein? Eu acreditei nesse cara, eu achava que esse cara ia para a seleção brasileira, o que ele jogou na Lazio. Cara, que vergonha, que coisa ridícula, que jogador morto, há um bom tempo. O Palmeiras perdeu a força no aspecto dos jogadores que foram contratados, Marília, Quesada e Godoy, ou Quesada, o Abel Ferreira é que não consegue fazer o time jogar, que por sinal não está fazendo nada e taticamente está muito mal. O que você pensa, Quesada, depois Marília e depois Godoy? Neto, um abraço a você, a Marília, ao nosso Godoy. Primeiro, todas as demissões de jogadores, saídas de jogadores aprovadas pelo técnico. Todas as contratações... Aprovadas pelo técnico. Então não vamos colocar no elenco. O técnico tem tudo, tem a chave do time, está acima da presidente, do Barros, faz o que quer. E tem que ser cobrado. Repertório zero, só chutão, chuveirinho na área, jogada manjada, só em cima do Estevão. O Palmeiras não tem... Você sabe que uma jogada bola, de triangulação... Tinha os manja, né? Tinha, não faz uma jogada de triangulação com a chegada do lateral, volante e também do meia. O Veiga sonolento, eu não sei o que acontece com o Veiga. O Veiga já defendia na seleção. Ele nasceu para odiar o Corinthians. Ele nasceu para odiar o Corinthians. E para jogar no Palmeiras? E para jogar no Palmeiras ele está deixando a desejar, não está jogando absolutamente. Não está jogando absolutamente nada. Morto. E já defendi esse cara na seleção, hein? Eu também. Você também. Morto. Marília, o que você pensa nesse aspecto em relação ao que acontece com o Palmeiras? Porque não é de agora. O que tá vazando aí, gente? Que tem um monte de gente gritando. Não, mas tem alguma coisa que tá gritando aí. Cuidado, tem alguma voz que tá do além aqui, desse cacete aqui. Tem alguma coisa aqui, não sei o que tá acontecendo. Vê aí, o que tá vazando aí. Vamos lá. Ô Marília, o que é? Porque no Paulista, o grande jogo pra mim foi contra o São Bernardo, do Palmeiras. Qual foi o outro grande jogo? Sem isso. Marília Ruiz. Eu acho que a sua pergunta é, os jogadores estão jogando abaixo ou é o técnico que não está conseguindo fazer? Eu acho que é as duas coisas, sabe o que veio antes, o ovo, a galinha? Faz algum tempo que o futebol do Palmeiras não é aquele que a gente via tão contundente, com tantos resultados, tão certeiro, mesmo que tivesse só uma bola para ganhar, você acreditava que o Palmeiras, como foi hoje com o Flaco Lopes no final, venceria a partida. O repertório do Palmeiras sumiu, os jogadores diferentes do Palmeiras estão em péssima fase, então já foi o... Ai, que susto! Já foi o Piquerez! Que susto! Já foi o Piquerez! Falei, nossa, cadê a voz aqui atrás de mim? Assustei! Falei, ué, tô falando, falei, que é isso? Vai parecer minha avó palmeirense aqui, desceu, dá um vó, calma. Será que desceu? Sei lá, falando mal do Palmeiras, ela era palestrina, né?
dona Cida. Calma, dona Cida. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o trabalho do Abel... Eu só fui tirar o negócio. Não, a voz, né? A voz do além. Então, era a dona Cida. Eu acho que o trabalho do Abel desde 2022, e não fosse aquela esticada de 2023 com o Endrick e a caída do Botafogo, há algum tempo que a gente não vê no Palmeiras esse time em que você acredita. Os últimos mata-matas todos do Palmeiras foram jogos muito ruins. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o São Paulo. O último gol que o Palmeiras fez foi no pênalti contra o São Paulo, que não existiu. Né? O pênalti contra o Corinthians existiu e a bola não entrou. Eu acho que e esse ano a Leila deu presentinhos pro Abel. Tudo bem que o Paulinho ainda não jogou, mas os outros já jogaram. O Vitor Roque chegou, pôs a camisa e jogou. Quando entrou o Flaco hoje, o Palmeiras teve uma chance. E ainda ele perdeu o gol. O que você pensa disso, Godoy, em relação a tudo isso? E também dizer que não foi, para mim, né, e para você também, que você já deu sua opinião de uma maneira embasada, né, até pela categoria que você tem, como um dos maiores comentaristas desse país. Que não tem polêmica. Não tem polêmica no pênalti. Não foi pênalti, não existe polêmica. As pessoas fazem um tipo de polêmica clubista, que tá tudo bem, e para arrebentar com a arbitragem. Porque sempre quem se arrebenta, em todos os aspectos, é a arbitragem. Sempre foi. E não são profissionais. É o único que está dentro do contexto e não é profissional. O que tem que fazer para ser profissional, a gente sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. Eu não sei o porquê. Talvez eu saiba, e também eu não quero falar o porquê. Não teve polêmica. E o Palmeiras vai, perde o título pro Corinthians, é massacrado por todo mundo, aí vem o brasileiro, faz uma partida horrível, mas não é só isso. Vem acontecendo isso, principalmente ano passado, ganhou um título, paulista. Um título paulista, perdeu todos os outros e tá dando essa sequência. O que você enxerga, Oscar Roberto Godoy? Tudo o que eu disser será redundante, craque Neto. A gente está percebendo claramente que falta o trabalho do técnico surtir efeito. Não surte efeito o trabalho técnico, tático. Por quê? Porque os jogadores já estão saturados, aqueles que estão lá há mais tempo. Você acha que eles estão cansados? Eu também penso assim. Saturados há mais tempo, e os novos ainda não entenderam a metodologia de trabalho do Abel. Individualmente também aqueles talentos, aqueles jogadores que faziam a diferença não estão fazendo. Está dependendo única e exclusivamente de um garoto. E os mais experientes, onde estão, o que estão fazendo e por que não estão bem? Então tudo isso somado, forma-se esse conjunto de improdutividade do Palmeiras. Antes de eu chamar a coletiva dos treinadores, que é importante para todo mundo, que sabe o que o Godoy falou, eu acho que para mim é o que acontece. Sim. Eu acho que o Abel Ferreira não está conseguindo mais tirar dos caras que estão e não consegue dar para os caras que vieram. Porque, vamos ver, o elenco... E ele mexe mal pra caramba. Não, isso daí nem conta. Conta também, né? Do time campeão da Libertadores, quem é que tá aí? O Everton, os dois laterais, Mike e o Marcos Rocha, o Gomes, que não tá jogando, Piquerez e o Veiga. Só. Ou seja, houve essa renovação. Ele contratou, o Quesada, o Abel Ferreira, ele contratou 2 jogadores por 300 milhões. O Palmeiras gastou 440. Em 2 jogadores. Em 2 jogadores, 300 milhões. E no total, 440 milhões nessa janela. Fora o que o Paulo Serdã, estava acompanhando o Paulo Serdã no Instagram dele, que eu vejo o Paulo Serdã, eu gosto de ver o Paulo Serdã, porque eu gosto dele. Eu adoro o Paulo Serdã. Acho que ele é um cara maravilhoso, me tratou muito bem quando estive do Palmeiras. Ele disse uma coisa que é verdade, é um time morto, um time que não consegue ter força, um time que não consegue atacar, um time que não consegue jogar. E aí vem muito do treinador. Isso veio muito do treinador. Tem uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. Hoje o futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, no como poderia ter vencido aquele jogo, era uma final, era uma oportunidade de marcar história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também, quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, tem uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e consequentemente a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Infelizmente não concluímos em gol do jeito que queríamos, que era marcar o gol, infelizmente... o goleiro do Palmeiras fez grande defesa, mas é continuar trabalhando
aperfeiçoar cada vez mais para quando tiver a oportunidade aproveitar da melhor forma. O resultado acho que foi um pouco injusto, porque a chance mais clara foi a nossa, então chegamos bastante. Então agora quarta-feira já tem mais, né, Libertadores, agora é mudar a chavinha para quarta-feira para a gente poder ir no Chile fazer um bom jogo. Vamos lá então, para todo mundo estar ligado ali, é um choro assim, parece que é impressionante, olha, porque não sei o que, o Abel, os títulos que ganhou, parabéns, cara. Aí vem a parada da Mancha, que já cobra ele, aí dá resposta para torcedor, aí dá resposta para todo mundo, aí chora, e esse papo dele nas coletivas já deu, porque é tão absurdamente a mesma coisa, a mesma oratória, a mesma visão de informar a imprensa, atacando a imprensa de perguntas. Você disputou o título? Não foi merecido. Sabe por quê? Porque era para ir para o São Paulo. Porque vocês meteram a mão no São Paulo. Tanto é que a Federação Paulista de Futebol deu um memorando. Errou, não sei o quê, tá igual. Mas o torcedor pode ter nada a ver com isso. Agora ele tudo reclama que é Sada, Marília e Godoy. Ele é um encantador, né? A tal da seita que a gente brincava, né? Que é a seita palmeirense que defendia o Abel em todas as situações, essa daí já sumiu. Que é aquela que reverenciava o treinador, ele era uma divindade, ele era o deus português, né? Essa já sabe que não é por aí, né? Agora, a coisa mais engraçada, ele nunca admite que ele é o errado, né? A gente já falou isso na semana passada aqui. E o outro detalhe, parece que são sempre os jogadores os culpados, né? Mas quando a gente elogia e quando nós da imprensa colocamos ele como um dos caras mais importantes, ele também não quer nem saber. Então eu também não tô nem aí pra ele. A verdade é que ele perdeu a mão pra mim, Quesada. E um detalhe, Mundial, hein? Se o Palmeiras não passa desse jeito, não passa da primeira fase. Porto, se Deus quiser. Porto, Al-Ahly não ganha do Al-Ahly do Egito. E o Inter Miami do Messi. Não ganha do Messi. Não passa nenhum dos três. Não passa nenhum dos três. Qual o brasileiro vai passar? Aí uma outra Flamengo. história. Eu acredito no Flamengo. Só o Flamengo. Viu o jogo contra o Inter? Sim. O nosso futebol tá muito aquém, mas muito aquém. Você tem razão. Tá muito aquém. Você tem razão. Nós não, a nossa não vantagem podemos... é que eles vão chegar lá, a maioria dos times, em fim de temporada. Mas E dando uma importância para esse Mundial. Diferente dos outros. Nosso parece que é o fim da vida se não ganhar um Mundial. Principalmente no caso do Palmeiras, que tem essa questão com o Mundial. Não tem jeito. Não tem questão, eles não têm Mundial. Não, essa obsessão. Tá, obsessão. E quem fica muito na obsessão não ganha nada. A diferença é muito grande. A diferença individual, coletiva, estrutura tática, filosofia de jogo, comportamento competitivo, não é muito diferente, mesmo estando, como nessa observação que você fez, e muito bem feita, em fim de temporada. Se eles quiserem, se o lado de lá quiser jogar, o lado de cá não tem chance nenhuma. Fluminense, Palmeiras e Botafogo saem na primeira fase. O Flamengo passa. Marília, antes do Flamengo, isso dele chorar já é normal há muito tempo, porque ele reclama de tudo, né? Para corroborar o que você falou, Neto, porque assim, durante muito tempo, e é verdade, ele é muito inteligente, ele usou a coletiva de imprensa para passar recados, para catequizar os seus jogadores, né, de que ele tinha sob controle a narrativa, ele puxava para si as críticas e afastava eventualmente alguma coisa do time e conseguia, obviamente, com todos os títulos que ele ganhou, seduzir a torcida. Na semana passada, ou na quinta-feira, o Corinthians foi campeão paulista, tendo 5 jogadores na data FIFA jogando. Ele teve 1 dos 6 jogando. O Corinthians, no jogo na semana da primeira final, havia jogado na quarta com o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras estava parado. Ele não tocou no assunto jogadores cansados. Hoje, na coletiva, ele falou umas 15 vezes que o Botafogo se preparou 10 dias, 15 dias para esse jogo e o Palmeiras teve 3 dias por causa da final. Ele é Joãozinho sem braço. Então, assim, quando a narrativa ela tem uma indignação seletiva, quando o time dele está cansado, é porque o time dele estava cansado. O adversário nunca está cansado quando ganha do time dele. Então, acho que até a própria torcida teve até um manifesto hoje da Mancha antes do jogo, criticando o Abel, fazendo duras críticas ao Abel, a Leila também, aos conselheiros também, mas em relação ao Abel tem uma frase muito importante, porque essa semana foi marcada uma audiência na FIFA daquele caso do pré-contrato assinado com o time do Catar. Então, uma das frases do manifesto da Mancha é: você assinou um pré-contrato, causou um prejuízo financeiro ao Palmeiras, se você quer sair, saia.
o que é até agora a voz mais alta contra... Obviamente que o torcedor comum tem torcedor comum incomodado, mas a mancha que é rompida com a Leila nunca foi rompida com o Abel. E hoje deu um passo em direção a isso. Quando tem jogador de seleção, é porque não sei o quê. Quando tem jogador cansado. Mas o do adversário não é conta. só dele. Então. E o Estevão não jogou, hein, Netão? Absolutamente dois nada. Jogos e. Absolutamente ele não jogou nada. pela seleção em 2 jogos. Só o Piquerez que jogou meia hora dos dele. Só. Pode falar, Mas Godoy. ele encontra, né? E procura e encontra respaldo naquilo que ele está colocando, né? Tem fundamento. Mas só tem fundamento quando o resultado é negativo, né? Por exemplo, se não tem o desgaste físico, tem o desgaste mental. É isso aí. Ele fundamenta o ponto de vista dele. E a felicidade dele é que a Leila não entra ou não cede tanto espaço para ela não tem medo da torcida. Influência ela não é influenciada pela torcida. Ela é uma executiva, uma empresária que... Exatamente isso. Um absurdo falar aí do Abel Ferreira, fora Abel Ferreira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Se você tá comigo aí ou você é da turma fora Abel, coloca aí, fechado com Abel ou fora Abel. Coloca a sua hashtag aí. Vamos ver aí qual que tá mais alta, qual que tá mais em alta aí. Vamos fazer uma medição aqui. Aliás, me siga lá, @eljohnny no X. ELJONNHNNY. Acho que é isso aí mesmo, hein? E lá no Instagram a gente tem esse mesmo, praticamente, né? Lá no Instagram. Mas o do canal mesmo é o @canal_do_Verdão. Mais um vídeo pintando aqui. Te vejo lá. Avante palestra.